Exemplo 1. Considere a região, né, R prefixo G, que consiste dos pontos x, y no R2, de tal forma que o x está entre A e B, e o y está entre uma função G1 e uma função G2, que depende de x. É uma função dx. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, a gente pode então formar a seguinte integral inteirada. Então, aqui, no caso, não é um retângulo. Né? Então, a região que a gente está olhando, a região R aqui, RG, é uma região que consiste dos pontos que estão entre os gráficos de duas funções. A função G1, então y igual a G1 de x, e y igual a G2 de x. Então esse é um exemplo, né, de uma região onde a gente pode ainda fazer a integral inteirada. Né? O y, né, ele vai variar ali entre os dois gráficos. Né? Então, para cada y, né, então o y aqui varia, né, de G1 de x a G2 de x. E o x está entre A e B. Então podemos montar essa integral inteirada. Olha que na anterior que a gente fez, a gente primeiro integrava, né, em x, depois em y. E aí, desse jeito que a gente está olhando ali, a gente está integrando primeiro em y, depois em x. Né? Então está ao contrário, né, do que a gente já tinha visto. Então a gente pode fazer também. Tá? Aquela uma que a gente tinha antes, né, o exemplo que a gente tinha antes do retângulo, não importa se eu, ao invés de fixar um y, né, ter o fão de y, eu poderia ter o fão de x também. Poderia fixar um x, integrar em y primeiro e depois integrar em x. Tá? E aqui, qual é a ideia? Aqui a ideia, como são funções de x, então a ideia é primeiro integrar em y. Né? Então, primeiro fazer o y variar aqui entre o gráfico das duas funções, depois o x entre A e B. Tá? Então, aí eu estaria então, com uma integral inteirada sobre essa região aqui. Ó.